Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de um grupo britânico, bem ultrajante inclusive. Ele é tão reverenciado quanto também foi odiado na época em que ele esteve ativo, aí na década de 70. Depois ele voltou com outras formações, mas a melhor parte, o filé mesmo, foi na segunda metade da década de 70 e comecinho da década de 80, que é o Throbbing Gristle. É um grupo fortemente influenciado por Kraftwerk, por Krautrock, por Velvet Underground também, e que viria a influenciar outras bandas, como por exemplo o Cabaret Voltaire, certo? E se não me engano, até que no Brasil também você teve adeptos aí do Throbbing Gristle, por exemplo o Harry, aquela banda santista da final da década de 80, começo da década de 90, também com certeza teve influências. E ela foi formada, se não me engano, em 1975, por 4 figuraças aí no caso. O líder deles, o doido de pedra, o demente do Genesis P. Orridge, que depois formaria o Psychic TV, sairia em carreira solo também, que começou como baixista, mas ele era e também vocalista no caso, mas o som do Throbbing Gristle não tinha, era bem caótico mesmo, era uma coisa assim que não tinha muito você saber quem tocava o quê. Mas o Genesis P. Orridge era mais, pode-se considerar como se fosse o baixista. Depois a guitarrista Cosi Fan Tutti, que inclusive chegou a trabalhar em filmes pornô como atriz pornô antes da formação do Throbbing Gristle. Uma guitarrista bem limitada, vamos dizer assim, mas funcionava ali naquele caos sonoro. E 2 experts em eletrônica, em música eletrônica, que é o Sleazy e o Chris Carter. O Chris Carter chegou até a trabalhar como técnico de som do Yes, se não me engano, por um breve período. E em 1977 eles lançam o primeiro álbum deles, que é esse aqui, estranhamente chamado The Second Annual Report of Throbbing Gristle, uma capa bem minimalista. Praticamente foi o álbum que lançou o conceito de música industrial. Então aqui algumas fotinhas dele aqui são os 4 aqui. Essa foto acho que está melhor para mostrar. Aqui o Sleazy, a Cosi, o Chris Carter e o maluco do Genesis P. Orridge. Eles também aqui, meio estilo Velvet Underground aqui nessa foto também. Então esse álbum aqui, na verdade, o então lado A, contava com apenas 2 músicas e uma introduçãozinha de alguns segundos, a Industrial Introduction, que é bem curta. Depois temos 3 versões de Slug Bait, 2 ao vivo, uma em Southampton, outra em Brighton e outra em estúdio, e 4 versões de Maggot Death, uma em estúdio, depois uma no Rat Club, escrito aqui em Londres, outra em Southampton e outra em Brighton também. E aqui é praticamente a inauguração daquele som que é praticamente uma trilha sonora perfeita para aquelas cidades europeias industriais, totalmente cinzentas, sem nenhuma área verde. Esse tipo de ambientação é perfeito para você ouvir aqui. Ou então, se você assistiu o filme Eraserhead, por exemplo, também esse álbum que cai com uma trilha sonora, cai como uma luva, assim, no caso. E o lado B, vamos dizer assim, era formada por uma música, uma suíte de mais de 20 minutos, que era a trilha sonora de um curta aí chamado After Cease to Exist. Nesse caso aqui, nesse álbum aqui, a sonoridade deles, apesar de já estar desenvolvida, eu não digo que é a melhor. O Throbbing Gristle, realmente, ele procurava fazer uma música mais desagradável possível para aquelas pessoas não iniciadas, certo? Sem dúvida, não é uma música de fácil assimilação, muito longe disso, certo? Como eles tinham conexões com pornografia, e alguns falam até com bruxaria ou coisa assim, os setores mais conservadores da sociedade britânica declararam guerra à banda. Depois ele conta um episódio do segundo álbum deles aqui, que tem a ver com isso. E nessa
Nessa edição que eu tenho aqui, desse primeiro álbum deles, temos de bônus 2 faixas que saíram em single. Uma que segue bem o estilo industrial aterrador das faixas daqui, que é Zyklon B Zombie. O nazismo era uma das obsessões do Genesis P-Orridge também. Lembrando aí, Zyklon era o nome de um gás que era o componente das câmaras de gás, onde morriam os judeus nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. Era o gás Zyklon. Então, uma das faixas é aqui o nome Zyklon B Zombie, e a outra faixa, eu acredito que é a coisa mais pervertida que eles já devem ter feito, que é uma música pop e otimista, contrariando completamente a estética do grupo, que é United. United, pasmem, chegou até a tocar em rádios britânicas. Por um breve período chegou a frequentar aí as paradas britânicas nas suas posições mais inferiores, assim, no caso. Mas para mim foi a coisa mais subversiva que eles já fizeram. Eles provaram que sabiam fazer música new wave, bonitinha, com uma letra otimista também, apesar de que é inspirada em Aleister Crowley, no caso, mas tem uma letra pega mais leve, no caso. Esse álbum de 1977. Em 1978 eles lançaram o que é o meu preferido deles, que é o The Away, The Third and Final Report of Throbbing Gristle. Aqui tem também várias notas de rodapé bem interessantes, aqui no caso também. E aqui o CD. E aqui eles já deram uma diversificada no som deles. Você tem essa música industrial opressiva também, é claro que você vai ter. Você tem, por acaso, em Walls of Sound, também que foi uma faixa gravada ao vivo. Blood on the Floor, com um vocal maníaco aí do Genesis P-Orridge. Também a gente vai ter Dead on Arrival, também com essa pegada mais industrial opressiva. Alguns segundos de United, eles pegaram United e colocaram em rotação alteradíssima, certo? E dura alguns segundos apenas. Hit by a Rock também, que tem uma pegada mais industrial, mas aqui você já vai ter algumas diferenças, vai ter sons um pouco macabros assim, mas só que mais, como eu posso falar, não são tão agressivos, mas dão um certo arrepio na espinha de ouvir. Por exemplo, Hamburger Lady, que é uma música que a letra é bem macabra, que fala sobre uma mulher que da cintura para baixo praticamente ela virou um hambúrguer mesmo, por isso que é o nome Hamburger Lady, por causa de um incêndio, uma queimadura, e o Genesis canta um vocal bem, como se fosse meio que um serial killer, um psicopata assim. Temos também Weeping, que vai na mesma linha também, que é uma faixa solo do Genesis. Temos também outra faixa solo também, que é Home Time, da Cosi Fanny Tutti, que essa me dá uma certa angústia de ouvir, porque a faixa assim, consiste de várias crianças, aí, algumas na faixa de 5, 6 anos e outras bebês ainda, falando coisas meio desconexas e com um instrumental, apesar de não ser agressivo, mas é um instrumental meio tenso, meio soturno. Dá para sentir que alguma coisa ruim vai acontecer em breve. Isso fica bem, bem caracterizado. Também aqui uma faixa solo do Chris Carter, que é AB/7A, que na verdade, pelo que consta aqui, pelo que dizem, é uma abreviação para homenagear o ABBA, que era uma banda que estava dominando o mundo aí na época, em 1978, que é o ano de lançamento desse álbum, que mostra a influência incrível do Kraftwerk, do Krautrock também. Aqui é uma faixa instrumental bem eletrônica, no caso. Temos aqui a faixa solo do Sleazy, cada um teve direito a uma faixa solo, mas a dele acho que é a menos interessante, que é Valley of the Shadow of Death, que é mais ou menos uma conversa, uma cozinha, você ouve som de pia, abrindo e fechando também. Temos aqui E. coli, também, que é sobre uma bactéria, Escherichia coli, no caso em inglês eles chamam de E. coli, que teria, segundo alguns, potencial até para causar uma doença que exterminasse a humanidade. Inclusive essa bactéria, no caso, ela é citada no livro Kalki,
do Gore Vidal, do escritor americano, como sendo responsável pela extinção de quase toda a humanidade. Na ficção que ele escreveu, no livro que ele escreveu, foi essa bactéria que causou a extinção de quase toda a humanidade, com exceção de 4 pessoas que se imunizaram antes, e foram essas pessoas que lançaram essa bactéria para o mundo, na verdade. Também temos aqui Death Threats, ameaças de morte em português, que na verdade não é uma canção, ela dura apenas alguns segundos e, segundo eles dizem, é a secretária eletrônica dele que gravou ameaças de morte feitas por essas pessoas mais tacanhas, no caso, que achavam que eles eram os anticristos encarnados. Eu acho que deve ser mais uma jogada de marketing do que algo real que aconteceu mesmo, mas essa é a lenda. E como já foi dito, entre o fato e a lenda, fique com a lenda. Também aqui, nesse álbum aqui, a gente também tem 2 faixas bônus de um single. A gente tem aqui Five Knuckle Shuffle, também que é uma música que tem uma pegada mais industrial também, e We Hate You Little Girls, que o Genesis P.O. simplesmente consiste dele berrando essa frase durante alguns minutos, repetindo, de uma maneira completamente demente. Ele deve estar numa camisa de força, ele deve ter saído do estúdio com uma camisa de força depois disso, sem dúvida. Ainda em 1978, mas no final do ano, eles lançaram esse álbum que eu gosto bastante também, 20 Jazz Funk Greats, aqui no caso, para não perder o humor negro. Aqui os 4 aqui na capa. Esse é um lugar muito procurado por suicidas, né, lá na Inglaterra. É um penhasco aqui, que no caso temos mais uma foto do quarteto aqui. O Chris Carter aqui, a Cozy, o Sleazy mais alto e o Genesis aqui. Aqui você ainda tem essas coisas meio psicopatas do Genesis P.O., como por exemplo Persuasion. Persuasion é uma faixa também com um instrumental tenso também, mas que é como se fosse um diálogo entre um estuprador e a vítima. Entre alguém que ainda não cometeu o ato, na verdade, e a vítima está berrando como se estivesse desesperada e ele tentando persuadi-la, na verdade, que vai ser bom. Uma coisa meio doentia mesmo. Esse Genesis P.O. era bem doentio. Inclusive na contracapa aqui aparece um cadáver. Na verdade não é um cadáver de verdade, mas é como a representação de um cadáver aqui, ó. E também aqui temos no estilo We Hate Little Girls, também o Genesis P.O. berrando que nem um possuído. Temos What a Day, também que vai no mesmo estilo. E temos também instrumentais macabros também, que é o caso de Tanith, no caso. Músicas com uma pegada mais industrial, opressiva, como é o caso de 6660s. Mas aqui temos 2 faixas que são meio, como eu posso falar, poderiam ser trilha sonora de um filme pornô futurista. A faixa título, 20 Jazz Funk Greats, no caso, onde tem sussurros, alguns gemidos, assim, alguma coisa, meio hot aí no caso, e principalmente Hot on the Heels of Love. Acho que aqui a Cozy mata a saudade da época que ela trabalhou em filmes pornô, que ela também era sussurrando e gemendo também aqui. E aqui numa base eletrônica mais dançante, aqui no caso. Lembra até meio música de discoteca, pouquinha coisa. E também temos 2 faixas bônus, para não perder o costume aqui. 2 versões de Discipline ao vivo, também uma faixa completamente surtada também, uma em Berlim e outra em Manchester, no caso. Em 1980, o último álbum de estúdio dessa fase deles, Heath and Earth, aqui as faixas, pelo menos nessa minha edição, não tem nomes, mas você acha os nomes na internet, com certeza. Aqui também uma foto do Sleazy, do Genesis, vestido de oficial nazista, da Cozy Funny Tutti, e pulei o Chris Carter, que o Chris Carter é o primeiro que aparece aqui no caso. E também aqui mais uma capa de um single deles, que faz parte aqui desse álbum como faixas bônus, no caso. Esse álbum aqui, como não vou falar os nomes das faixas, porque
eu já vi mais de uma versão na internet com nomes diferentes, então... Mas aqui é um álbum mais homogêneo, acho que é o mais homogêneo de todos, que tem aí o seu lado mais de música industrial, certo? E com forte influência de Kraftwerk também, aqui no caso. E o dos 4 é que eu menos escuto. Na verdade é o Heaven and Earth, mas as 2 faixas bônus que tem aqui, essas têm nome, certo? É Adrenaline e Subhuman, que fizeram parte de um single. Subhuman, em especial, também que você tem aqueles vocais bem psicopatas do Genesis. E que ele fica gritando Subhuman o tempo inteiro, com a base eletrônica obsessiva atrás também. E depois eles lançariam um álbum meio que ao vivo também, o Mission of Dead Souls. Depois separaram. Depois eles gravavam praticamente todos os shows deles, lançaram uma penca de álbuns ao vivo aí no caso. E depois eles voltariam também. Mas o que vale a pena do Throbbing Gristle para mim são esses 4 álbuns aqui, no caso, os que eu mostrei para vocês. É satisfação e loucura garantidos, no caso. Se você não sair em camisa de força depois de ouvir esses 4 álbuns seguidos, você é uma pessoa com a mente forte, pode ter certeza. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!